E aí, galera, bora lá? Problemas sociais urbanos, ambientais, desculpa, urbanos ainda, né? Bem como eu já havia dito para vocês, tá? Eu dividi em vários para não ficar tudo tão pesado, né? Para você não ficar assim tão estressado, beleza? Então, o próximo é exatamente a chuva ácida. Beleza. O que vem a ser chuva ácida? Não vai cair na falsa ideia de que essa chuva ela tem ácido, né? Fala, mas tem ou não tem? Então, ela tem, mas é bastante diluído, né? Ou seja, você não está falando de uma chuva de ácido sulfúrico. Já pensou? Tipo, você tomou uma gota na testa, pronto, morreu, né? Tipo, te atravessa. Não, não é isso. Então, lembre-se muito bem, a chuva ácida ela vai ter elementos ácidos dissolvidos nela, mas em pequena quantidade, tá? Beleza. Então, como é que funciona? Bom, a gente vai ter principalmente gases, né? Com esses compostos aqui, ó, né? Com alguns óxidos sulfurosos, nitrosos, né? Dióxido de carbono. Tudo isso, então, sendo emitido, né? E essa poluição, esses ácidos, esses gases ácidos, eles vão, então, se misturar, acabam se combinando, então, com as pequenas gotículas que vão estar presentes nas nuvens, né? E quando você tem o acúmulo dessa umidade, você acaba tendo uma chuva com o pH alterado. O pH da chuva vai ser mais ácido que o normal, né? Então, logicamente que a culpa disso é da produção industrial, do nosso uso de automóveis, né? Essa culpa é exatamente nossa. Tem chuva ácida na natureza? Tem, tem. Tem algumas chuvas ácidas que são assim para arrebentar. Como que elas são formadas? Vulcão, né? Você tem uma erupção vulcânica que pode acabar liberando então imensas quantidades de enxofre, de ácido sulfúrico. Então essas chuvas ocorrem sim na natureza, mas elas são raras, né? Não são constantes. Já no nosso caso, o que a gente tem? A nossa produção industrial ela é constante. Então isso pode gerar diversas alterações no meio ambiente que nos cerca, né? Aqui na imagem, ó, você pode ver, tipo, aqui, ó, sobe aqui os gases que são ácidos e tudo mais, se combinam com as nuvens, né? E acabam gerando a chuva ácida. Não se deixe assim, se enganar muito por essa imagem, pelo seguinte, aí parece que tipo assim, é da indústria para o campo, né? Não é bem isso, tá? A imagem ela tenta dar uma forçadinha para você entender. O que ocorre? Por exemplo, os grandes centros urbanos vão ter mais poluição, portanto, eles vão ter mais presença, vai ser mais frequente a chuva ácida nesses centros urbanos, tá? Então, em cidades como São Paulo, quando você pega para analisar o solo, você acaba vendo que o solo está mais ácido que o normal, né? Então, tipo assim, uma cidade como São Paulo, você nem precisaria de utilizar a calagem, ou seja, colocar calcário para deixar neutro ali o pH do solo e daí deixar ele mais fértil, né? Então, você não precisaria, mas devido à presença da cidade de São Paulo, das indústrias, de toda a poluição que a cidade acaba gerando, em diversos casos isso é necessário, né? Se você pensar também, ó, represas, aquários, né, lagos, todos eles, esses corpos hídricos, eles vão ter sua acidez aumentada, né? E o rio? Não, o rio Tietê não tem? Então, o detalhe do rio é que o rio, a água não fica parada, né? A água vai, ela se move, então você não tem alterações assim tão drásticas. Se bem que um rio como o Tietê nem precisa disso, né? Em São Paulo dá para andar fácil em cima das suas águas, né? De tanta poluição. Então, se você pensar em um rio que atravessa uma grande cidade, como o rio Tâmisa, por exemplo, a chuva ácida vai influenciar nele? Não, não, né? Já, se você pensar em um lago, esse problema vai ser bem maior. Por quê? Bom, porque no lago
a água fica parada. E daí, se ela recebe diversas chuvas com o pH alterado, o pH da água acaba ficando também, né? Se você pegar que nem chafariz, aquários, que os peixes ficam lá, em diversos casos eles precisam trocar a água. Por quê? Porque a acidez da água pode ser tamanha que os peixes podem morrer, né? Outra questão é também relacionada com as estruturas que ficam expostas, né? Principalmente, né, os exercícios do Enem, dos vestibulares, gostam muito de colocar isso aqui, ó. Não exatamente essa estátua, tá? Mas uma estátua. Por quê, ó? Se você der uma olhadinha aqui, ó, no rosto da estátua, você fala, nossa, gente, mas que artista, né? Mais ou menos. Por quê? Porque tá meio faltando aqui a definiçãozinha aqui no rosto, né? Então, não é não. É que, na verdade, a chuva ácida, o acúmulo da chuva ácida nas estátuas é bastante notável. Olha só, essa aqui é um clássico, tá? Essa aí já foi utilizada em perguntas de vestibulares. Por quê? Porque é tipo um antes e depois, né? É uma evolução aí do que ocorreu com essa estátua. Ou seja, as chuvas ácidas elas têm ação, só que é uma ação a médio prazo, tá? Não é a curto prazo, beleza? E daí, ó, principalmente nessas regiões, né, industriais dos Estados Unidos, Canadá, a gente tem esse processo aí ocorrendo, né? A chuva ácida pega espécies que são mais frágeis e pode até matar. Né? Detalhezinho, aqui no Brasil a gente não tem problemas com chuva ácida e tudo mais. Não tem chuva ácida? Tem chuva ácida sim, principalmente em São Paulo. Né? Mas agora imagine uma coisa, imagine na Europa, países pequenos, próximos uns dos outros, né? A gente tem até os Países Baixos, né? Holanda, querendo criar uma forma da Alemanha ter que pagar um imposto, alguma coisa do tipo, pelo tanto de chuva ácida que a Alemanha acaba enviando para os Países Baixos. Né? Não só esse caso, diversos outros, porque os países são altamente industrializados e acabam gerando chuvas ácidas em seus vizinhos. Né? O que acaba gerando também esse debate. Né? Pode, não pode, está certo, está errado? Né? Então, senhores, ó, bons estudos aí, desce a lenha e até mais. Beijão!